Olá, amigos do canal História e Arte, tudo legal? Tudo bem com vocês? Desejo uma excelente semana, né? Estamos começando a semana hoje, dia 12. Quer dizer, hoje não, né? Ontem, né? Foi domingo, segunda-feira é considerado o dia da semana, né? O sétimo dia, o sábado. Então, bom dia para todos. Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo, professor de História, com MBA em História da Arte, pós-graduação em História do Brasil. E agora, concluí, galera, para quem está acompanhando a minha saga, a minha Ilíada, concluí a minha pós-graduação Lato Sensu em docência para educação profissionalizante, técnica e tecnológica pelo Instituto Federal. Enfim, agora é aguardar a titulação propriamente dita, né? Que está prevista para recebimento até o dia 2 de setembro. Muito feliz que essa será a minha primeira titulação. Eu já tenho uma, mas não assim pós, né? Eu tenho uma de extensão pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que é História da Saúde. Eu não sei se esse curso ainda está disponível, mas ele é muito bom, vale a pena. Era ofertado de forma online, o curso de extensão em História da Saúde, conta da história de Oswaldo Cruz, né? E daí surgiu o nome Fiocruz, né, que tem em todo o Brasil, unidades espalhadas em várias partes do Brasil. E destacando aqui do Rio de Janeiro, que é em Manguinhos, né? A Fiocruz de Manguinhos, Fundação Oswaldo Cruz. E esse foi um curso de extensão acadêmica. E agora eu tenho essa minha primeira formação. Essa foi uma formação federal da Fiocruz, e agora a minha primeira formação de pós-graduação federal, que é do Instituto Federal, que é essa para atuar com educação profissionalizante, conhecida como curso livres, né? Cursos mais rápidos, mais curtos. O curso técnico, que já possui registro do MEC, e onde você pode atuar com FATEC, Cefetes, Senai, Senacs, o próprio Instituto Federal. E o curso, no caso tecnológico, que era mais conhecido como Politécnico até algum tempo atrás, agora chamado tecnológico, normalmente ofertado por faculdades, universidades, centros universitários, porque esse já tem um peso de curso superior. Normalmente são cursos como radiologia, fotografia, cinema. Eles têm uma duração média aí de 2 anos e meio, 3 anos aproximadamente. São os tecnológicos antigos politécnicos. Então estou muito feliz com essa nova titulação que chegará em breve, né? Já concluí minhas apresentações junto à banca, deu tudo certo, graças a Deus. Foi muito ralado. Eu sinto que eu estou sendo preparado para o mestrado, que tanto almejo, né? Para quem acompanha, assim, já comentei aqui em outros podcasts, o mestrado é o meu projeto futuro. Não almejo tanto o doutorado, confesso, mas o título de mestrado sim, porque o mestrado será um divisor de águas, em especial para ser um futuro professor universitário. Não que como especialista eu não possa ser, mas as universidades sempre preferem mestres, doutores ou pós-doutores, né? Que já possuem pós-doutorado também, em especial mestres e doutores. Então, assim, o mestrado será com certeza o divisor de águas, sejam para escolas de nível básico, né? Que é Fundamental 2 e ensino médio, ou escolas técnicas também, e no caso do mestrado em especial para as universidades, faculdades, centros universitários, institutos federais e afins. Tá bom, gente? O que nós vamos falar hoje, assim, nesse podcast de hoje? Vamos falar um pouco sobre a história da Constituição Federal, né? A Constituição Federal, no caso, o que seria a Constituição em si, né? O termo Constituição propriamente dito, ou legislação. A Constituição ou legislação, no caso, é um conjunto de leis, tá? Propriamente dito, é um conjunto de leis. E no caso, vamos falar um pouco, assim, eu vou estar lendo, né? Estarei lendo um pouco sobre isso, e já deixo aqui sugerindo para vocês, para quem desejar mais conteúdos ligados à história do Brasil. Falaremos um pouco de história do Brasil, mas voltado à história política do Brasil. Eu já comentei que eu gosto muito de história política, né, do Brasil. É um dos temas da história que me interessam muito, que me agradam. E aqui falaremos uma parte que ninguém gosta, as pessoas não gostam muito, a não ser a galera de direito,
que estuda direito, que acaba estudando direito. Mas em história nós estudamos um pouco de tudo: filosofia, antropologia, sociologia, até meio ambiente nós estudamos, tá? Libras, assim, basicamente quase todos os cursos superiores que eu fiz tinha Libras, o básico do básico, né? Noções de Libras. Então, assim, na licenciatura não foi diferente. Eu acho até que foi o meu primeiro contato com Libras. Isso a nível superior. Eu já tinha tido contato antes, mas a nível superior acho que foi o primeiro. E vamos contar então, de forma breve, como surgiu a Constituição Federal Brasileira. A primeira foi em 1824, já comentei isso um podcast anterior, que foi pelo Dom Pedro I, que ele literalmente desfez a Assembleia Constitucional daquela época. Ele não gostou, e aí ele criou os 4 poderes, sendo que um não existe mais, que é os 3 poderes ainda existem, que é o legislativo, o executivo e o terceiro poder, gente, acabei de esquecer, é porque eu estou falando de cabeça. Deixa eu pesquisar aqui para eu poder lembrar. Os nossos 3 poderes atualmente, né? Eu já vou falar do Dom Pedro I, né, o nosso primeiro imperador, que no caso foi o moderador, né, o poder moderador, que esse não existe mais. E aí o poder moderador ficava sobre todos os outros poderes, né? Ele ficava acima dos 3 poderes. Então, assim, quem mandava era ele no final das contas, com o poder moderador. Então, gente, só um momentinho, deixa eu localizar aqui, para eu poder falar para vocês certinho, sobre os 3 poderes, que são basicamente, desculpe, tá, galera, é que eu literalmente deu branco aqui no tico e teco, nas sinapses. É o poder legislativo, né, poder executivo e o judiciário, falando com base nos conteúdos da internet. Já vou deixar aqui o link, que é o Mundo Educação explicando, tá bom? Podem ir no Google Mundo Educação. Poder legislativo, que é o poder responsável por criar, alterar e revogar leis, tá? Poder legislativo. O poder executivo, encarregado de implementar e administrar as leis criadas pelo legislativo, tá? Um complementa o outro. Então o legislativo cria leis, o executivo implementa, e temos o poder judiciário, que tem a função de interpretar as leis e garantir que sejam aplicadas corretamente. Entenderam a escadinha? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. São os 3 poderes. Na época de 1824, quando foi criado nosso primeiro conjunto de leis, nossa primeira Constituição Federal, tinha sido criado do Pedro I, desfez tudo, mandou todo mundo embora, e ele mesmo criou o conjunto de leis dele. E aí ele incluiu o poder moderador, que ficava em cima desses 3 poderes. Ou seja, a palavra final era dele. Mas isso acabou, tá? Então, assim, temos esses 3 poderes até hoje, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. O moderador caiu, tá bem? E posteriormente tivemos 7 atualizações ao todo dessa nossa Constituição brasileira, sendo a última e mais recente a de 1988, que sofre emendas, né? Sofre emendas na Constituição, quer dizer, emendas são outras coisas que são inclusas posteriormente, tá bem? Nas nossas leis. E daí foi a primeira em 1824, a última em 1988. Eu vou falar para vocês agora a ordem de linha do tempo das leis, tá bom? Eu literalmente vou ler, e para que vocês tenham uma ideia de como foi. Será uma leitura rápida, assim, bem, um pouco acelerada, mas para que vocês possam ler, porque é bastante conteúdo. Então vamos seguir ali no tempo, para vocês entenderem a história da Constituição Federal Brasileira, das legislações brasileiras e as datas. Então, como comentei, a primeira Constituição Federal foi em 1824, no Brasil Império. E como foi? A primeira Constituição Federal foi promulgada no dia 25 de março de 1824. Foi chamada também de Constituição Imperial e pregava a educação gratuita para todos,
com o direito civil e político. Em relação à educação, abordava sobre a criação de colégios e universidades. Essa foi a nossa primeira lei, com Dom Pedro I. Segunda Constituição Federal, de 1891. Essa é a segunda. No Brasil, República. A primeira República, também conhecida como República Velha. Tá bom? Também conhecida como Constituição Republicana. A Constituição Federal de 1891 instituiu como competência dos Estados e da União a responsabilidade de legislar, ou seja, criar leis sobre a educação. A União estabeleceu as legislações voltadas para a educação superior, bem como diretrizes para a educação nacional, e os Estados estabeleceram as legislações para o ensino primário e secundário. Indo para a terceira Constituição Federal, que isso foi no ano de 1964, já na Segunda República, tá bom? Na Constituição de 1964, a educação passa a ser definida como direito de todos. Ao mesmo tempo, estabelece como um dever da família e do poder público. Estabelece valores relacionados à moral, à economia e à cultura. A nossa quarta Constituição Federal foi no ano de 1937, já no governo do presidente Getúlio Vargas, também conhecido nesse período como Estado Novo. O governo do presidente Getúlio Vargas foi dividido em 3 períodos. Esse, no caso, foi durante o período do Estado Novo. Ele ficou 15 anos no poder. Ele é considerado um ditador civil, o presidente Getúlio Vargas. Mas, no Estado Novo, ele criou essa nova Constituição, que é a quarta, que foi no ano de 1937. Gente, se vocês me notarem fungando, desculpe, estou um pouco resfriado. Peço perdão. Então vamos lá, vamos falar sobre a quarta Constituição Federal do Brasil, que foi no ano de 1967, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, também conhecido como Estado Novo. A Constituição Federal de 1967 foi apontada como retrocessos, voltou atrás, relacionados à área educacional, visto que não se enfatiza o ensino público, mas os valores cívicos e econômicos. Então são os focos da quarta Constituição do Brasil. Já a quinta Constituição Federal foi em 1946. A Constituição Federal de 46, ou 1946, retoma sobre a importância do ensino público, define princípios norteadores da educação e estabelece o ensino primário como gratuito e obrigatório. São previstos recursos financeiros para manutenção e desenvolvimento da educação nacional. Na educação superior, são criados institutos de pesquisas. Beleza? Essa é a quinta Constituição Federal do ano de 1946. Sexta Constituição Federal de 1967. Isso já na ditadura militar, também chamado de regime militar. Beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre a sexta Constituição Federal do ano de 67. Já agora, 1967. Na Constituição Federal de 1967, foi promulgada durante o regime militar, instituídas bolsas de estudos para alunos com necessidades financeiras, sobretudo o estudo nas redes particulares. Tá bem? É tudo muito sucinto, galera. Então, assim, é mais para vocês terem uma ideia. A sétima Constituição Federal, que é a nossa atual Constituição Federal da redemocratização, foi em 1988, tá? Ela é conhecida também como Constituição Cidadã. É a nossa Constituição atual desde então, 1988. Essa é a sétima. Então vamos falar um pouco sobre ela. A Constituição Federal de 1988 reforça a garantia da educação gratuita e de qualidade para todos. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse é literalmente o artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Tá ok? Além da garantia da educação de qualidade com o direito de todos, a Constituição de 1988 amplia a escolaridade obrigatória. Tá? Então ela aumenta esse período de de estudo obrigatório. Inicialmente era mais primário,
Depois ela aumentou um pouco mais para além do primário, foi para o ensino fundamental, que na minha época chamava-se de segundo grau, hoje chamado de ensino médio, né? Hoje que eu digo já há alguns anos, mas na minha época chamávamos de primeiro grau, era jardim de infância, primeiro grau e segundo grau, e ensino superior, era assim que funcionava na minha época. Hoje já temos divisões diferentes, né? Que é educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino superior. É isso, gente. É basicamente isso. Disse que seria um pouco longo, mas não tanto. Eu tentei dar um resumão, né, para vocês sobre a história das leis, né, da nossa Constituição. Espero ter ajudado. Assim, é bom saber, né, porque isso pode cair em algum concurso, pode cair em algum projeto. E tá aí uma temática interessante até para vocês criarem uma redação, algo do gênero. Quem sabe até um TCC, por que não? Um TCC em especial para a galera do direito. Se tiver alguém do direito ouvindo esse podcast, é uma temática interessante. Perfeito, galera? Fica aí então o podcast de hoje. Não tão longo, né? Mas falando sobre a história da Constituição Federal Brasileira. Tá bom? Em breve eu vou trazer mais podcasts, outros sobre história política do Brasil. Hoje não teve propriamente sobre artes, né? Mas sobre história do Brasil, no caso focado no âmbito da história política do Brasil. Mas traremos mais curiosidades sobre o mundo das artes, curiosidades do mundo da história e, sempre que possível, curiosidades sobre o mundo da história com artes, né? Que é o mais interessante que eu considero. Tá bom? É isso, gente. Até o próximo podcast aqui do canal História e Arte. Nos encontramos em breve. Um abraço para todos.